mesmo um esporte assim, de mais impacto, não vai furar o balão. Não vai furar o balão. A gente tem alguns casos de pacientes que fazem equitação como esporte de alto rendimento, que fazem jiu-jitsu como esporte de alto rendimento, a gente não tem nenhum problema. Logicamente a gente orienta que nessa região aqui é uma região que tem um balão, quem sabe sinta algum desconforto, mas nenhum deles a gente teve algum problema quanto a isso. E vamos falar um pouquinho, tem mais alguma foto, doutor? Para daqui a pouco a gente começar a falar sobre tabagismo, que também é importante, né? Isso, vamos dar uma olhada aqui. Eu só vou colocar um estômago normal, para vocês verem aonde que ele ficaria alojado. Isso é um esôfago normal, tá? Então o paciente tem como orifício inicial do estômago o cardio, tá? Ele geralmente fica fechado. O orifício distal, quer dizer, no final do estômago, é o piloro. Então vocês podem ver que existe uma mínima passagem. Aqui já é o fundo gástrico. Essa estrutura que nós estamos vendo aqui é esta aqui, vista por dentro do estômago agora. Esse já é o duodeno. Se nós não tivéssemos essa estrutura, que é o caso das cirurgias bariátricas ou cirurgias de úlcera amplamente feitas pela medicina, o balão poderia migrar para cá. Então, é interessante uma anamnese do médico, do paciente, para saber se ele fez alguma cirurgia, se ele tem alguma alteração anatômica. Tá? Muitas vezes eles pedem uma endoscopia digestiva para se certificar disso. E está completamente certo, ele precisa certificar que não existe nenhuma alteração. Coloca-se o balão fica nesta região aqui, que eu vou mostrar para vocês nesta próxima foto. É a mesma paciente que já tem o balão introduzido. Esse é o aparelho de endoscopia. Aqui da mesma forma. Tá certo. E a gente já vai falar de tabagismo, que o balão intragástrico também é eficiente aí para ajudar a parar de fumar, mas temos uma participação por telefone agora. Maria de Lourdes, de São Paulo. Alô, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Maria de Lourdes? Tudo bem, graças a Deus. Então pode fazer a sua pergunta. É o seguinte, eu tenho um filho, ele está com 40 anos. E ele está pesando 140 quilos agora. E ele foi fazer uma consulta e o médico recomendou que ele fizesse a operação do estômago, não do balão. E ele preferia do balão mesmo. O que o senhor poderia me dizer? Tá. A gente precisa saber alguns outros comemorativos da doença dele, da obesidade, a altura desse paciente, para a gente calcular o índice de massa corpórea. Mas assim, com 140 quilos, vamos colocar uma altura mediana do brasileiro, 1,73 m, 1,74 m, ele deve girar, hipoteticamente, num índice de massa corpórea de obeso mórbido grau 2 para 3. Realmente está indicada a cirurgia bariátrica, tá? Eu acho que a cirurgia bariátrica é indicada, tá? Agora é uma escolha do paciente, tá? Qualquer procedimento cirúrgico ou endoscópico ou tratamento deve ser aderido pelo paciente, tá? Então ele pode vir a colocar um balão, se o tratamento for adequado, se ele perdeu peso, ele ganhou essa possibilidade não cirúrgica, tá? Ou pode ir para a cirurgia, tá? Que é um procedimento indicado a ele, acho que o médico indicou corretamente, mas sempre salientar que existe uma impossibilidade de reverter essa cirurgia, é um procedimento com riscos maiores também. Eu falo que o balão ele não vem pegar nenhuma porcentagem das cirurgias bariátricas, mas ele está um degrau abaixo, ele está uma possibilidade uma antes, alternativa anterior. E também uma forma de preparar o paciente, se ele realmente for precisar da cirurgia. Né? Então, assim, ele pode recorrer ao balão, se houver essa indicação adequada e tudo mais, sabendo que o balão ele tem uma possibilidade menor, percentil menor de emagrecer o paciente, tá? Então a gente tem que saber quanto que é a expectativa desse paciente, quanto que ele vai se beneficiar, tá?
A gente tem pacientes que se beneficiaram com o balão ante a cirurgia bariátrica. A gente tem muitos pacientes que passam o balão e que depois da retirada do balão continuam emagrecendo. Outros pacientes, uma minoria, que voltam a ganhar peso, mas uma porcentagem bem menor do que elas perderam. E tem pacientes que tiram o balão e continuam iguais. Tá? Tá certo. Então a dica aí para Maria de Lourdes é realmente conversar com o médico que está cuidando do caso e ver, né, sobre essa possibilidade de colocar o balão, até para ver os resultados, né, que serão conseguidos, para depois decidir se faz a cirurgia ou não. Né? É um jovem de 40 anos, ele tem essa possibilidade de aderir ao tratamento adequadamente. É tudo uma organização dessa vida que ele vai ter durante esses 6 meses. Se ele conseguir se organizar, se ele conseguir fazer uma atividade física, mudar os hábitos, isso tudo varia muito e tem uma melhoria no tratamento muito grande. Então, fica a dica aí para Maria de Lourdes e a gente agradece a sua participação. Viu? Falar um pouquinho sobre tabagismo, doutor. De que forma este balão pode ajudar as pessoas a parar de fumar? Qual é a relação que existe aí? Isso foi um achado das nossas estatísticas e o que a gente nota é que assim, muito paciente obeso colocou o balão, parou também de fumar. Tá? Isso acontece, isso foi um achado de exame, isso não é uma indicação ainda, tá? Creio que não vai ser, mas é um achado que ficou como um fato relevante. A gente não tem como saber a parte humoral de por que parou o cigarro, mas o que a gente nota é que o paciente que fuma, o paciente que é obeso, ele tem uma ansiedade maior, ele tem um grau de estimulação maior, ele tem uma fobia a certas coisas, ele tem um tropismo ao cigarro. Quando você trata o paciente de obesidade, você de alguma forma você tenta diminuir essa ansiedade e essa volúpia aos alimentos, ao prazer de alguma forma, prazer aqui o cigarro. Então acho que de alguma forma ele deve cercear esses receptores para a nicotina, tá? Tem muito a ver com a serotonina. Então eu acho que de alguma forma ele consegue fechar alguns receptores para a nicotina. Ele não vai competir com os medicamentos antitabagistas que a gente encontra pelo mercado, porque são realmente mais específicos. Mas é o que a gente tem encontrado, tá? Mas eu ainda acredito que primeiro ele precisa ser obeso para ter indicação do balão. Depois ele tem que fumar. Então já restringe bastante a população que a gente vai atingir. Então eu acho que o tabagista ele precisa procurar um serviço referenciado de tabagismo, mesmo público, que já existem os protocolos adequados. Nosso tempo passou muito rápido, acabou, doutor. Só para a gente fechar essa parte aí do cigarro, então é bom que as pessoas, enfim, entendam isso. Não é um tipo de tratamento contra o cigarro. Simplesmente colocar esse balão não faz ninguém parar de fumar. Mas nesses pacientes obesos, com a indicação do balão e que fumavam, pararam de fumar, percebeu isso. Uma porcentagem relevante. Tá certo. Então, para as pessoas que têm essa indicação de usar o balão e que fumam, enfim, é aí E não adianta querer engordar para parar de fumar. Olha só, boa a dica, não adianta engordar, tá certo. Doutor, quero agradecer a tua presença aqui no programa, o tempo passou muito rápido, a gente aprendeu bastante, tenho certeza que todo mundo de casa gostou, a gente agradece. Boa Obrigado, tarde. Joana, boa tarde. E fica aí os contatos do nosso convidado para você. Telefone 11 3845 2493, 3845 2493. É o Centro de Estudos Campedelli. E tem o site também, né? bandaibalão.com.br, bandaibalão.com.br, e o outro, levecomvocê.com.br, sites indicados para você de casa. E eu agradeço sempre você que nos acompanha todas as tardes. Obrigada pelo seu carinho, sua companhia, sua confiança principalmente. A gente sabe que você leva a sério tudo que é dito aqui no programa, por isso sempre digo, a nossa preocupação, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso de sempre trazer profissionais de excelência para levar a melhor informação para você. E eu espero amanhã, a gente vai falar sobre inflamação do ouvido. Tema interessante, te espero às 4h15 da tarde. Tchau, tchau.